Bem-vindo a bordo, eu sou Cláudio Lucchesi e estamos aqui em Asas e Histórias, o seu programa de aviação na terra de Santos Dumont. O avião que vamos ver mudou o modo como se viaja de avião e, com seu enorme sucesso, colocou de vez a aviação na era do jato. Esse avião foi o Boeing 707 e essa é a sua história. Nem sempre as grandes revoluções tecnológicas são fáceis de serem percebidas. A Segunda Guerra Mundial viu nascer o avião a jato e, com a paz, parecia lógico que esse avanço chegasse à aviação comercial. Era assim, inclusive, que pensava a equipe de projetos da Boeing. A empresa tinha feito voar, em 1938, o primeiro avião comercial pressurizado, o Boeing 307, cuja tecnologia mantinha o interior da aeronave em condições de pressão atmosférica confortáveis ao ser humano, de jeito que o avião em si podia voar muito mais alto, assim evitando muito da turbulência atmosférica que ocorre nas altitudes mais baixas e, deste modo, oferecendo um voo mais tranquilo e agradável. Mas o conflito mundial, iniciado em 1939, evitou o sucesso comercial desse avião. Entretanto, com a paz, foi lançado o Boeing 377, também pressurizado, mas maior, para viagens de longas distâncias. Ele, porém, ainda usava motores a pistão, com hélices, como os bombardeiros da época da guerra. Para a equipe de projetos da Boeing, era preciso ir além, combinar o conforto pressurizado do 377 com a nova motorização a jato. Afinal, a empresa já estava desenvolvendo dois grandes aviões a jato, os bombardeiros B-47 Stratojet e B-52 Stratofortress. Do outro lado do Atlântico, os rivais britânicos da de Havilland tinham voado em 27 de julho de 1949 o protótipo do primeiro jato de passageiros do mundo, o Comet. A Boeing sabia que era ali, no jato, que estava o futuro da aviação. Mas as próprias companhias aéreas não ficaram muito interessadas no proposto jato de passageiros da Boeing. Mesmo assim, a empresa iniciou, bancando com recursos próprios, o desenvolvimento do seu jato comercial, usando a tecnologia dos programas militares dos B-47 e B-52, com o futuro avião sendo designado modelo 367-80 e ficando logo conhecido como Dash 80 ou traço 80. O protótipo ganhou os céus em 15 de julho de 1954, mas não quebrou a indiferença das companhias aéreas. A Força Aérea dos Estados Unidos, a USAF, porém, encomendou uma versão militar para reabastecer outras aeronaves em voo, o KC-135 Stratotanker. E foi aí que essa máquina absolutamente maravilhosa começou a fazer história. Em 7 de agosto de 1955, numa demonstração sobre o lago Washington, perto de Seattle, o famoso piloto de testes da Boeing, Alvin Tex Johnston, fez 2 tunos completos com o Dash 80, uma manobra acrobática de rotação completa de 360 graus no eixo longitudinal da aeronave, que num certo ponto fica de barriga para cima. Isso com um jatão com 4 motores nas asas. E com essa máquina espetacular em mãos, a Boeing ampliou, refinou e aperfeiçoou o projeto, resultando no quadrimotor a jato comercial Boeing 707, cuja primeira versão, o 707-120, voou em 20 de dezembro de 1957 e foi adquirido pela Pan American Airways, entrando em serviço em outubro do ano seguinte. As companhias aéreas, enfim, se rendiam ao jato quadrimotor da Boeing.
O 707, na verdade, foi o jato que trouxe para a humanidade o transporte aéreo de massa a reação. Este foi o primeiro avião que diminuiu o tamanho do mundo. Antes dele, você precisava de 14 horas, 15 horas, por exemplo, para voar da América do Norte para a Europa, que na época que ele surgiu, em 1958, era o maior mercado do mundo intercontinental. Ele reduziu esse tempo de viagem para 8 horas, 7 horas, dependendo do destino. E tendo mais do que 100% de assentos a mais que os aviões que substituiu, ele quadruplicou a produtividade das companhias aéreas. O que isso representou? Redução do custo de passagens. O que acontece quando você reduz o custo de passagem? Vende mais passagem. Então, se hoje a gente vive numa aldeia global, esse globo foi transformado em aldeia nas asas dessa maravilhosa máquina, o Boeing 707. Na aviação comercial brasileira, o Boeing 707 também foi um marco, representando a expansão das rotas internacionais da Varig, que foi a sua maior operadora nacional, com a Transbrasil e a VASP ou utilizando apenas em operações de carga normalmente, assim como diversas outras companhias menores especializadas no transporte de cargas. Continuando a fazer história, numa versão especial, o VC-137A, o modelo se tornou o primeiro avião a jato presidencial dos Estados Unidos, com Dwight Eisenhower tornando-se então o primeiro presidente norte-americano a voar num jato oficial, em 26 de agosto de 1959. Aliás, seguindo o exemplo norte-americano, o Brasil, como muitos outros países, também utilizou o modelo na Força Aérea, tanto como avião presidencial, quanto para transporte logístico e reabastecimento em voo de outras aeronaves. E se a última operação comercial de um Boeing 707 ocorreu em 2013, as suas versões militares se diversificaram e continuam operando até hoje. Em maio de 1976, surgiu o E-3A Sentry, que se tornou o primeiro jato AWACS do mundo, um tipo de avião para vigilância aérea com radar e controle e orientação de outras aeronaves, incluindo caças, jatos de ataque e bombardeiros, e que continua em serviço em versões melhoradas não só nos Estados Unidos, mas também na OTAN e nas forças aéreas da França, Arábia Saudita e Chile. E além dos AWACS e das versões de reabastecimento em voo de outras aeronaves, surgiu também a numerosa e diversificada família RC-135 de reconhecimento estratégico, usada pelos Estados Unidos e também pelo Reino Unido e Arábia Saudita, e ainda outras versões especiais, essas de uso exclusivo dos Estados Unidos, como os E-6 Mercury e E-8 Joint Stars. Da primeira geração de quadrijatos clássicos, o 707 arrebentou e ele tem alguns componentes no DNA de engenharia de construção da Boeing que são tão poderosos que estão até hoje com pequenas modificações em produção, mais de 70 anos depois que essa máquina saiu pela primeira vez dos hangares da Boeing em Renton. Enfim, 70 anos depois do voo inicial do protótipo Dash 8, a diversificada descendência militar do Boeing 707 continua nos céus e deve ainda seguir na ativa pelas próximas décadas. Obrigado por estar a bordo conosco em Asas e Histórias, porque pensar faz bem. Um forte abraço e até o próximo voo.